Alô, oi, vamos começar então aqui, ó, falar sobre educação rapidamente, aqui no palco T800. O que a gente vai falar aqui é sobre que uma revolução já está acontecendo, né? Uma revolução já está acontecendo no nosso meio aí, e a produção científica e a produção do homem tem mudado ao longo do tempo, certo? Desde que o homem produziu lá nas cavernas, até vir na produção aqui do ferro, passando pela produção a vapor. As revoluções têm acontecido no mundo, né? Então, o que acontece é que a gente tem as várias revoluções. Tem a revolução que já é a eletricidade, já entrando na vida do ser humano. Depois tem a revolução que a gente tem a inserção da computação, já na indústria, digamos assim. E agora a gente vive agora aí, ó, um mundo, né? Um mundo que está ultra conectado, tá? Tudo está ligado nos dias atuais. A tecnologia, ela está no mundo digital, né? A gente tem um mundo com conhecimento disponível para todos os lados, ou seja, hoje a rede é quem detém o conhecimento do mundo inteiro, tá certo? E aí a gente tem esse mundo 4.0 que a gente está transformando no mundo 5.0, que é o mundo digital, onde essas inteligências aí são dominantes, tá bom? E aqui nesse painel a gente vai falar basicamente sobre inovação e disrupção, explicar um pouquinho a diferença para vocês e o desafio que é aprender, né, no mundo disruptivo. Mas para você entender o que é disrupção, eu quero fazer só uma diferenciação aqui entre inovar e disrupção, né? Basicamente, inovar é tornar algo novo, tá? É tornar algo novo. E disrupção, né? A palavra disrupção vem de romper, né? Literalmente vem de romper, ou seja, quebrar, tá? Quebrar. Então, quando a gente está falando de inovação, nós estamos falando de uma era de mudanças, ok? Mas quando estamos falando de disrupção, nós estamos falando, eu pulei demais o slide aqui, ó. Vai ser uma mudança de era, beleza? E esse aqui é o tema que a gente vai discutir aqui agora, né? Sobre disrupção. Eu queria chamar aqui a professora Thelma Soares. Professora Thelma Soares aqui, diretora do CEIA, né? Geral do CEIA, professora da UFG. Para a professora Thelma. Obrigado, pessoal. A Leté também, a gente é professora da Universidade Federal e também está coordenando toda a Escola do Futuro, né? É isso aí, palmas para ela também, gente. E eu também vou estar falando um pouquinho da minha experiência, como é ensinar inteligência artificial no IFG. E eu vou passar agora um pouquinho a palavra para a professora Thelma, que vai falar um pouquinho aí desses desafios, que é ensinar tecnologia disruptiva nos dias atuais. Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Além da direção do CEI, a gente participou ali da criação, né, de acho que um curso disruptivo, se a gente pode dizer assim, né, em inovação, que é o bacharelado lá em inteligência artificial. E realmente foi um grande desafio, inclusive, pensar nesse curso, porque você tem que... A inteligência artificial está à frente aí de tudo, e como que você vai trazer os conhecimentos, e de forma também a uma área que está mudando toda hora, a própria IA toda hora está criando coisas novas, e a gente tinha que chegar num curso que trouxesse para o aluno todo esse conhecimento, mas mantivesse ele conectado ao mercado. E aí todo esse ecossistema ele só foi possível graças ao Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que é onde a gente insere esse aluno desde o começo, atuando em projetos com as empresas e tentando trazer esses problemas para dentro das disciplinas. E esse eu acho que é o grande desafio para os professores, porque você tem que trazer o conteúdo e trazer a realidade, o que está acontecendo para que esse aluno esteja aí realmente à frente do conhecimento. Então, foram grandes desafios que a gente vivenciou, foram momentos de imersão para construir essa grade, tanto que a gente começa com o aluno trazendo exatamente essa visão do empreendedorismo, do que tem de novo, como é que aconteceu a transformação digital nos mercados, para depois entrar com ele com as tecnologias. Eu acho que dentro da sala de aula não é levar conteúdo, é trazer aí as metodologias ativas de ensino. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente trabalhar esses conhecimentos de tecnologias disruptivas.
Então, você não pode trabalhar aquele modelo de um curso, você tem uma ementa fechadinha, onde tudo está certo, e sempre vai ser aquele curso, né? Tentar trabalhar as coisas de uma forma mais geral para os alunos. Professora Leté, vamos falar um pouquinho sobre a Escola do Futuro, né? É interessante porque a gente tem aqui, vocês duas, é muito simbólico esse momento, eu acho, assim. Porque, veja bem, nós tivemos a Campus 2019, certo? E o curso, né, de inteligência artificial nasceu ali em meados de 2019, não é verdade? Né? E a Escola do Futuro nasce, né, exatamente do Fórum do Futuro do Trabalho, que foi aplicado, que nós criamos aqui dentro da Campus Party. E, professora, fala um pouquinho para a gente aí do que está acontecendo assim em planos gerais, dos desafios que é ter uma escola que pensa, né, o futuro, certo? Bom, primeiro agradecer aí o convite de estarmos aqui, né, falando aí com a professora Thelma, com o professor Sandeco. Bom, Escola do Futuro é uma escola que nasce em 2020, mas que a universidade entra na parceria com o governo do estado em agosto de 2021 e constrói, né, toda uma metodologia, e aí vem a história da importância de ter realmente essa visão da tecnologia disruptiva, né, da educação disruptiva, onde a gente entra com uma estratégia das trilhas de aprendizagem, onde o aluno vai se formando, né, e vai construindo a própria história da forma que é dentro do tempo que ele tem, do tempo que ele vai articulando com o mercado de trabalho. Então, assim, é uma formação completamente diferente, né? Ou seja, a metodologia já é disruptiva do modelo anterior, né, da educação profissional tecnológica. As escolas do futuro são escolas públicas, gratuitas, e que visam, né, essa formação técnica, né, de curtíssimo prazo, né, um ano e meio no máximo. O estudante ele já está no mercado de trabalho aí, preparado para assumir uma das vagas, né, uma das quase 22 mil vagas ociosas que nós temos no mercado de trabalho, e que a gente tem as formações nas escolas, né? Então, as escolas do futuro, elas têm 3 grandes eixos, que são os eixos da área de negócios, o eixo de informação e comunicação e o eixo de artes e cultura, né? Então, são 5 escolas espalhadas no estado de Goiás. Nós temos uma em Goiânia, que é a escola Luiz Bittencourt, fica aqui no bairro Floresta. Nós temos uma escola em Aparecida, que é a Escola do Futuro Luiz Rassi. Nós temos a escola Basileu França, que é a nossa escola em artes. Lá, aqui na frente, tá vendo aí, né? Nós temos uma escola em Santo Antônio Descoberto, que é o Sara Kubitschek. E tem mais 2 escolas que elas estão em processo de estruturação, que é a escola em Mineiros e a nossa escola em Valparaíso. Então, assim, as escolas do futuro, elas visualizam exatamente isso que a professora Thelma, o professor Sandeco colocou, né? É complementar a formação nessa área de inovação em tecnologia, exatamente para acompanhar essa mentalidade da atual geração. Nós temos uma geração completamente diferente da minha geração. É uma geração que ela aprende fazendo, é uma geração que ela precisa visualizar a prática. Acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente pensa em educação disruptiva, a gente precisa pensar, em prática. Como é que eu vou mostrar para esses meninos uma aprendizagem em que ele consegue visualizar ali a prática no mercado? Porque são formações que o mercado de trabalho precisa, assim, rapidamente, né? A gente precisa pensar nessas 2 frentes, né? São frentes, por exemplo, da formação do ensino superior e dessa formação técnica, aonde eu consigo rapidamente alocar essa formação mais rápida e já deixar esses meninos e meninas empregados aí no mercado de trabalho. Então, a gente percebe que a educação profissionalizante, que é o que a Escola do Futuro oferece, ela preenche exatamente, né, essas lacunas, onde eu consigo formar rapidamente esse profissional e responder para essa demanda que está pujante, né? Então,
uma das coisas que a gente vê claramente, e a gente adota isso dentro da escola, é a questão prática. Mas como, professora? Hoje a gente tem dentro das escolas um investimento de quase 6 milhões de reais em laboratórios, né, que são assim, cara, dá vontade de estudar lá. São laboratórios que você, de robótica, são laboratórios de IoT, são laboratórios de alta performance, de realidade aumentada, são laboratórios de eletrônica, de economia criativa. Nós temos o laboratório nosso, que é o Real Lab, que é um laboratório onde você tem diversas frentes, marcenaria, as CNCs, nós temos máquinas de costura, enfim, uma série de equipamentos que dão suporte para a gente colocar na prática essa construção metodológica, né, que tem tudo a ver com o assunto que a gente... Professora Thelma, quando vocês estavam abrindo o curso de IA, eu dei uma olhada na ementa, achei maravilhoso uma coisa que vocês colocaram bem no início do curso, que foi a disciplina de empreendedorismo. E eu vi que ela é substancial, assim. Eu percebi que vocês têm um viés muito forte no ensino da tecnologia, mas eu percebi também uma estratégia muito inteligente de perceber que o mundo tem tido um caminho onde os nossos alunos sejam incentivados a criarem suas próprias startups. E eu também tenho visto, né, pelas conversas que eu tenho com o professor Anderson, das startups e dos projetos que têm nascido dentro do curso de inteligência artificial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, desse viés, você está entendendo? Que eu acho que, e essa pergunta vai para vocês duas, assim, e eu também vou falar um pouquinho na perspectiva do IFG depois, mas como que as nossas instituições de ensino estão pensando essa questão do curso de tecnologia que vem para impactar o mundo, mas de forma a ter um empreendedorismo forte, né? Certo? A pergunta vai para as duas, hein? É bem interessante você ressaltar isso, porque sempre quando a gente visualizou o curso, a gente visualizou que não bastava formar o cara técnico. Ele tinha que ser alguém com uma visão de futuro e que pensasse de forma estratégica. Então, o empreendedor, ele não é só aquele que vai abrir uma empresa. Você pode ser um empreendedor na sua vida pessoal. É aquele que visualiza um futuro diferente para si. Então, ele enxerga dentro, por exemplo, do emprego dele, o que ele pode fazer de diferente. Então, mais do que só dizer assim, empreendedor, você tem que abrir uma empresa, é uma mudança de mentalidade, de perspectiva de futuro para o aluno. E essa questão das startups, o que a gente enxerga é que esse aluno que está saindo, seja ali do ensino técnico, ou esse aluno que está ali no ensino superior, ele ainda é jovem, ele tem uma certa estabilidade e apoio financeiro na família, de certa forma, e ele está mais propenso à tomada de risco. Então, ele vai, se você colocar essa cultura nele desde o começo, ele vai visualizar que ele, não, posso tentar. Inclusive, a gente tem, na primeira turma, 3 startups que estão aí começando. 2 delas estão aqui, inclusive, ali expondo o trabalho deles. E a gente também tem, na segunda turma, se eu não me engano, 3 iniciativas de startups. Então, são alunos que lá na disciplina de empreendedorismo, eles têm que fazer um canvas no final do curso. Então, eles fazem essa proposta de negócios e alguns deles estão levando isso à frente. Então, eu não quero que saia ali 100% dos meus alunos pensando no empreendedorismo. Mas, até o que foi o que o professor Anderson falou na palestra dele aqui na quinta-feira, se sair uma por curso, por turma, a gente já está muito feliz. Porque a gente já está mudando o mundo, as perspectivas que eles têm de visualização. Porque não é só vou abrir uma empresa, não é só isso, é uma mudança de mentalidade. E porque a IA, na inteligência artificial e tecnologias disruptivas, você tem que estar disposto a fazer parte do negócio. Não é entender o que o seu patrão precisa, né? Não é ser só um funcionário operacional. Então, eu acho que o futuro
você tem que ter essa visão empreendedora, seja para ser um funcionário diferenciado na sua empresa, seja para abrir o seu próprio negócio. Bom, a professora Thelma colocou pontos assim muito interessantes, né? Quando você pensa no curso, né, e inclui esse conteúdo de empreendedorismo, você está visualizando exatamente, dando mais oportunidades para esse indivíduo que está formando, para ele poder atuar, exatamente, tanto no intraempreendedorismo, dentro das empresas, quanto enquanto o próprio gestor, né? E aí, nas escolas do futuro, a gente também pensou numa coisa muito legal, e aí a parceria com a CEDI, acho que a gente vem construindo isso juntos, que é exatamente fazer uma articulação com o setor produtivo, com os grupos de pesquisas internos da escola, grupos de pesquisa e inovação, com os mentores na escola, aonde esses meninos que estão lá, esses meninos e meninas que estão vivenciando quaisquer cursos dentro da escola, eles têm a oportunidade de participar de editais de pré-incubação na própria escola. Então, com as ideias que surgem dentro do curso, eles podem, inclusive, pôr em prática mesmo na própria escola, para as novas outras fases, né? Fases de incubação, enfim, né? de aceleração. Então, dentro da escola, a gente fala que a Escola do Futuro é o berço da inovação. É onde nascem essas ideias, onde esses meninos estão recebendo essa formação, essa profissionalização, com conteúdos de empreendedorismo, com conteúdos técnicos, aplicados ali dentro dos laboratórios de ensino. Nós temos coworkings, aonde a networking dentro da escola, com o setor produtivo, pode ser construída. Nós temos dias que a gente chama de Open Days, que a gente convida o setor produtivo, ele vai para dentro da escola, conhece a estrutura da escola, conhece os nossos talentos dentro da escola, e esses meninos, eles passam então a fazer essa articulação com o setor produtivo, apresentam suas ideias, captam anjos para poder fomentar. Nós estimulamos competições para participarem, por exemplo, de editais como o Centelha. Então veja que são movimentos, né? É uma construção que não é só o processo de ensino técnico, né? E isso a gente entende que dentro da Escola do Futuro, quando a gente constrói tudo isso, a gente une as pontas, né? Ensino, extensão, pesquisa e fortalece esse indivíduo numa forma mais completa, né? Então, assim, a gente está... É um projeto muito diferente, né, para uma educação profissional tecnológica, e a gente está visualizando agora os resultados disso. Trouxemos vários participantes dos nossos jogos internos de inovação e tecnologia, com muita ideia legal, e assim, as escolas ficaram super animadas, e a gente, assim, entende que esse momento da campus é um momento que ele não fecha o ciclo, ele starta um novo ciclo, muito mais animado, que as escolas estão muito mais envolvidas, e a gente vê que a gente vai ter aí ainda muitos resultados positivos desse processo aí que a gente está fazendo nas escolas. Então, essa questão da Campus Party, eu vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo no IFG, eu vou já fazer uma pergunta para vocês da Campus Party em relação às escolas, as nossas escolas, né, digamos assim. Mas lá no IFG a gente tem uma parceria com Células Empreendedoras, com o embaixador da Campus, que é o Genésio, né? Que é quem faz as maratonas de negócio aqui do Sebrae. Então, ele implantou a cultura de empreendedorismo com os professores, né? Dentro do Instituto Federal. Então, essa cultura tem procurado bastante fazer o empreendedorismo social, um viés mais social. Um dos projetos interessantes que nasceu no pessoal da Campus Party foi um que participou da Campus Future em 2019, da luva perceptora lá, que é aquela luvinha de Libras, que você faz o movimento da Libras, né? E ela faz a tradução em tela do que está sendo falado na luvinha. Isso foi uma das startups que nasceu desses empreendedorismos, né? Das técnicas de empreendedorismo aplicada pelo Genésio dentro do IF, assim. Então, essa parceria nossa com
com o pessoal do Células Empreendedoras, foi uma coisa muito bacana, que foi trazido para dentro do IFG, que foi uma parceria que nasceu junto com a Campus Party, né? Então, assim, muito legal. Agora, falar em Campus Party, o que acontece? Em 2019, eu como embaixador da Campus, eu ajudei a articulação para trazer a Campus Party para Goiás, né? Assim, é uma das coisas que eu tenho mais alegria na vida de dizer, foi que, assim, eu participei do nascimento dessa Campus aqui, desde o início, né? Junto com o Genésio, que é embaixador da Campus também. Então, quando eu fui na primeira Campus, eu sempre pensei o seguinte, cara, bem que poderia os nossos campos transformarem-se, pelo menos, na alegria de aprender e ensinar que a gente tem na Campus Party, né? E a pergunta que eu queria fazer para vocês, e eu também vou falar um pouquinho sobre isso, é como é que a Campus Party, né, tem ajudado as nossas escolas, né, a que a gente possa enxergar uma nova forma de futuro, né, de ensino e de aprendizado dos nossos alunos? Essa que é a pergunta. A Campus Party, o que é que ela tem, o que é que ela tem ajudado, né, contribuído nesse processo? Eu acho que a Campus Party ela é um momento importante para os alunos, onde eles têm um contato com muitas coisas diferentes. Eu acho que os diferentes painéis, as diferentes oportunidades, por exemplo, estar ali, né, lá na área open, essas startups podendo se apresentar, mesmo conhecer outros que estão desenvolvendo aí os seus negócios. A gente vê que movimenta muito o pessoal de Entendo Ideias, os hackathons, eles trazem para esses meninos uma experiência única de pensar rapidamente uma solução, um problema, né, e resolver uma solução. E a gente está ali fora também com o stand, né, do Centro de Excelência em IA, e a gente aproveitou esse momento para trazer os alunos do bacharelado em inteligência artificial, para que eles compartilhassem desse ambiente, que eu acho que é muito tecnológico, mostra tudo o que está acontecendo, muitas informações de ponta, e acho que traz também para a gente uma visão de que a sala de aula, principalmente para tecnologias disruptivas, ela tem que ser diferenciada. Você não pode usar aquele metodologia tradicional que a gente está acostumado. Então, eu acho que é um momento muito importante para os alunos e para todo esse ecossistema que a gente está desenvolvendo aí. Bom, a Campus Party está sendo assim uma experiência tão incrível para as escolas, tão incrível. Os conteúdos, essa troca de ideias, de informação, essas vivências, sabe, a experiência. Os stands estão tão animados, tão animados. Eles fazem festa, eles apresentam as oficinas, sabe? Teve certificação de curso aqui na campus, né? Então, assim, está sendo um momento tão único que, Sandek, eu vou te falar que eu acho que vai ser assim, vai ser uma virada de chave nas escolas. Um marco, cara. Sabe? Tá massa, sabe? Assim, quando a gente olha nos olhos dos alunos que estão participando, dos professores, cara, tá todo mundo aqui 6, 7 horas, 8 horas direto, ninguém, você tá vendo o cansaço estampado no rosto, mas o povo tá animado, ninguém quer dormir, sabe? Então, assim, a gente vê, assim, o quão tá sendo, assim, produtivo, sabe? Tanto que vai ser, para nós, assim, a gente está vendo claramente, nós que estamos gerindo o projeto, o encantamento pelo evento. Então, assim, a Campus Party, ela traz esses marcos importantes, né? Trouxe lá no fórum a própria Escola do Futuro, e eu tenho certeza absoluta que daqui vão surgir novas ideias, né? Novas articulações, né? E a gente da escola está muito envolvido. E todo mundo está me falando, olha, professora, a partir de segunda-feira a gente já vai pensar na Campus Party de 2023. Nós estamos lá, é certeza, com projetos muito mais arrojados, com coisas mais legais, todo mundo vai se inscrever nos palcos. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa, sabe? Eu estou vendo, assim, a vontade que as pessoas estão, sabe? O engajamento que a Campus Party está fazendo nas escolas. E mais ainda, o tanto de pessoas que conheceram a Escola do Futuro aqui, né? Ou seja, essa visualização, essa projeção das escolas para Goiás, né? Para um monte de gente que às vezes nem conhecia, que são escolas públicas, estaduais,
e gratuitas e que estão ofertando cursos de tecnologia e que atendem 60% do seu público, é o público em vulnerabilidade social. Esse é o grande, né, X da questão. Né? Nós estamos em setores que a gente quer atender esse público, exatamente para incluí-los, né? Então, a gente estava falando de disrupção. Uma das coisas que a educação disruptiva traz é a inclusão. É permitir que pessoas que não teriam acesso a essa educação, né, tecnológica, elas possam ter acesso e elas possam se formar e elas possam estar no mercado de trabalho ganhando salários médios, né, interessantes, né, 4, 5, 6 mil reais, né, então a gente tem certeza absoluta que primeiro assim, é um grande prazer estar aqui com as escolas, né, com certeza. A minha voz agora representa essa gratidão por estar aqui. Olha só, eu tive tanto na UFG, fazendo uma palestra pré-campus, né, como na Escola do Futuro lá no Luiz Bittencourt. E, cara, foi assim uma diversão, uma alegria. Tanto também no IFG, né, fazendo palestra pré-campus. Assim, o pessoal sempre muito animado e muito afim de participar da Campus Party. E eu percebo realmente que quando eles vêm para a Campus Party, e eu imagino, pessoal, que um novo momento, né, como eu tenho falado, uma nova revolução está acontecendo. E a revolução que está acontecendo na educação agora, eu acredito que seja a revolução onde a pessoa, ela não tem mais aquela história de só dizer assim, ó, na universidade nós temos duas alegrias, uma quando entra e outra quando sai, não é verdade? Então, o pessoal fala muito isso, né? Na nossa época era assim. A minha esperança é que a partir de agora, as pessoas, os alunos queiram entrar na universidade e não queiram mais sair. Porque estar na universidade deveria ser e deve ser e deverá ser, isso depende da gente aqui agora que está discutindo isso, um lugar onde se existe prazer em aprender, entendeu? Então, eu sempre pensei e sempre sonhei, como eu falei mais uma vez, que os campings se tornem um pouco Campus Party, de tal forma que o aluno chega às 7 horas da manhã na escola, ou na universidade, ou na faculdade, e quando dá 10 horas da noite, você tem que chutar o cara para fora, porque senão ele vai ficar lá até, tipo, vou dormir aqui com a minha barraquinha, tá entendendo? E não é bem assim, cara, vai para casa. Mas de forma que ele realmente se sinta muito à vontade em estar na sua escola. Por quê? Porque talvez a nossa geração, né, a nossa geração que é a geração X aqui, a galera que assistiu o show da Xuxa, certo? Não é não? Sonharam ser paquitas ou não? Toda menina sonha ser paquita, meu amigo. Todas sonharam ser paquita, certo? A nossa geração X, estão rindo. Que é verdade, eu sei, eu conheço. Então assim, não sabe o que é paquita. Não sabe o que é paquita não, né? Tudo bem. Elas sonharam ser paquitas, com certeza. Então, a geração X é uma geração que é essa geração da transição. Eu acho que a gente tem uma geração, tem essa responsabilidade, né? É a geração que saiu da... Eu sou da geração que saiu da rua para começar a jogar videogame, entendeu? Então, eu comecei a jogar Atari, velho. Então, eu gosto de jogar Atari com meus alunos, jogar videogame com meus alunos, entendeu? Jogar CS dentro da sala de aula com eles de vez em quando. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer, sabe? Porque eu gosto de me divertir com eles. Por exemplo, Campus Party de Brasília, já levei 80 alunos para dormir em barraca lá com os caras, sabe? Então, assim, é claro que a gente quer trazer cada vez mais esse processo de que conhecer uma coisa nova é tão bom. Aprender algo diferente e algo que vai impactar a vida de pessoas é tão bom, sabe? E que pode me mudar. Então, eu vejo muito isso. Eu tenho vários alunos que estão por aqui, eu repito isso para eles também, porque eu sei que eles serão os futuros professores, né? De que a gente tem essa responsabilidade. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes desafios que a gente tem na educação dos dias atuais, entendeu? É trazer, resgatar, que eu acho que a Campus Party, para o Instituto Federal de Goiás, né,
ajuda bastante a mostrar, não somente para os alunos, mas também para os professores que vêm aqui e veem uma coisa diferente. Por exemplo, está aqui nessa palestra agora e está acontecendo várias palestras ao mesmo tempo. Se o cara não gostou aqui, ele vai para lá, não quer nem saber, né? Não tem essa história de, vamos desligar os celulares agora, porque vai começar o painel, desafios dos ensinos. Não existe isso, brother. Ou o cara, se você sabe falar, não sabe, não tem esse negócio, entendeu? Então, tem muito disso que eu acho que eu aprendi muito da Campus isso, sabe? De trazer, de misturar o prazer de conhecimento, né, o prazer de aprender no nosso dia a dia. Eu acho que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Agora, eu queria fazer uma provocação para elas, porque agora eu quero pensar um pouquinho no futuro, certo? Eu quero falar um pouquinho de futuro. Eu trouxe alguns slides aqui para mostrar para vocês, que é uma ideia, que é o seguinte, Platão falou o seguinte: quando a mente está pensando, ela está falando consigo mesma, tá? Então, o processo da fala, a gente está meio em cima assim, mas acho que dá para entender, né? O processo da fala acontece da seguinte forma: quando você quer falar alguma coisa, você primeiro fala na mente, beleza? Isso viaja na sua rede natural, artificial, né? Na sua rede artificial, natural, neural. Agora misturei tudo. É tanto falar sobre inteligência artificial e rede neural. Sua rede neural natural, certo? Ela viaja até a sua boca e você abre a boca e fala, beleza? Então, basicamente isso, né, que acontece. Só que quando você está pensando, os pesquisadores descobriram que essa viagem acontece da mesma forma, certo? Ela acontece da mesma forma. Ela viaja, só que você não abre a boca e você não fala, entende? Então, alguns pesquisadores, o que eles fizeram? Eles mapearam aquilo que essa viagem com o que você efetivamente está falando. Então, é como se fosse uma rede NLP, certo? Que vai entender não a fala, mas dessa vez ela vai entender o quê? Vai entender o pensamento, digamos assim. E aí o carinha, um pesquisador, um indiano, um cara novinho, criou esse equipamento aqui, um equipamento que é capaz de detectar essa informação que viaja do cérebro até a rede aqui do seu corpo, mas sem abrir a boca, e ele consegue, através de redes neurais, né, através de redes neurais profundas, ele consegue identificar aquilo que você está falando. Igual quando você faz com o Google, né, no celular, você fala OK Google e pergunta alguma coisa, ou quando você conversa com a Alexia, ou quando você conversa, né, com a Siri no celular do iPhone, a mesma coisa. Só que ao invés de você falar, você não fala. Tem um equipamento que lê essa informação direto aqui em você, tá entendendo? Então, o equipamento, eu acho que eu até coloquei aqui. Vamos ver se eu coloquei essa informação aqui para a gente ver. Aqui, Esse é o garoto que inventou esse equipamento, certo? Ele colocou esse equipamento aqui, está acoplado no computador. E aqui ele está no meio de uma entrevista, onde esse entrevistador aqui está perguntando algumas coisas para ele. Que uma das perguntas é essa, né? Qual é a maior cidade da Bulgária e qual é a sua população, certo? E ele, sem falar nada, sem falar com ninguém, só através do equipamento, ele faz a pesquisa no Google, perguntando, né, ao Google, certo? Exatamente a pergunta que foi feita para ele, ok? E aí ele responde, Sofia 1,1 milhão. Então o que aconteceu? Veja bem, eu fiz a pergunta para você. Você pensa nessa pergunta e você conversa com o Google pela mente. O Google te responde, porque aqui atrás dele, tem uma entrada de áudio no ouvido dele, certo? Então o Google responde no ouvido dele, certo? E aí ele responde, Sofia 1,1 milhão, ok? Aí, o cara fala, está correto. Né? Então, você googou isso na internet? Você googou isso? E ele responde, sim. Certo? Aí fala assim, você poderia ser um especialista em qualquer área, né? Aí você tem toda a internet na sua cabeça. Toda a internet na sua cabeça. Aí ele responde, sim, eu tenho. Sim,
Eu tenho. Agora, professoras, colegas, você imagine daqui a um tempo esse equipamento dentro de uma sala de aula. Porque veja bem, hoje em dia, se você parar para pensar, porque na nossa época, quando a gente estudava na faculdade, o conhecimento, ele estava na mão de um especialista, de um professor. Hoje, todo o conhecimento está na rede, certo? Eu falei isso para minha mãe, e minha mãe falou, eu concordo com você, porque ela faz crochê, né? Aí ela fala assim, aí, quando eu vou procurar coisas novas sobre crochê, eu vou lá na internet, no YouTube, tem tudo que eu quero. Então, como seria quais são as implicações na educação de coisas de tecnologia? Não sei se vocês têm algum outro exemplo, né, mais ou menos parecido, mas de coisas desse tipo, ou se vocês pensem também, vocês podem fazer perguntas, agora eu não vou abrir para uma discussão, nós estamos falando agora de futuro, certo? Quais são as implicações de coisas assim na educação? Essa é a minha pergunta. O que vocês acham? Eu coloquei agora, como se lá no Nordeste, para lascar. Não, eu acho que isso já é um desafio para a gente hoje. Não precisa nem ter um equipamento desse. A gente pensar, o nosso aluno... Eu estou dando uma aula de laboratório, certo? E foi um grande desafio esse semestre para mim, está sendo um desafio, que é uma disciplina totalmente nova, lá do bacharelado em IA, e ela é densa de conteúdo, ela tem muito conteúdo, e eu... Ah, mas tipo assim, o conteúdo está todo lá na internet, o que eu vou fazer com eles, né? E aí, eu falei, quer saber? Eu, na verdade, vou ser uma facilitadora. Em vez ele ter que googar, eu vou googar para ele e vou botar aqui os links. Lá na sala de aula, eu vou fazer um overview para ele do conteúdo e vou botar ele para praticar. Em vez de eu ficar lá falando aquelas 1h40 para ele, eu falo ali 20, 30 minutos uma introdução do assunto. Eu falei, e agora você vai pegar o material, o guia de estudo que eu deixei para você vai googar, na verdade. Você vai lá na internet, vai assistir o complemento e vai desenvolver a atividade. Então, eu acho que, assim, é o grande desafio para nós, professores. A gente, como vocês dizem, a gente é a geração X. É pensar que se a gente não fosse a geração X mais, né? Então, é sair daquele negócio de que eu preciso entrar na sala de aula, gastar no caso, dois horários lá da UFG, né? 1h40 com o meu aluno falando sobre aquele assunto, e depois jogo ele lá para casa para fazer o que você pode considerar que é o mais difícil, que é a prática. Então, eu digo assim para eles, vai ter tarefa toda semana? Vai, mas você vai ter aqui todo o tempo da aula comigo do seu lado para tirar a sua dúvida e desenvolver essa tarefa. Então, eu acho que esse passa a ser o nosso caminho, de ser os facilitadores do conhecimento, é de ajudar ele a entender, a encontrar o que ele realmente precisa estudar e como ele vai aplicar aquela teoria na prática. Eu queria dar minha experiência também, né? Bom, eu sou professor de inteligência artificial no IFG e eu não dou mais aula dentro da sala de aula, também não dou mais aula. Todas as minhas aulas estão gravadas no meu canal, eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Sandeco, onde eu coloquei todas as aulas, desde a base de inteligência artificial até a inteligência artificial avançada, onde a gente ensina deep learning, redes convolucionais, redes profundas recorrentes e tudo mais. Só que eu não ensino mais nada na sala de aula, na disciplina de inteligência artificial, porque a prática, né, na sala de aula, ela se torna muito mais importante. Até porque essa questão de você... me levaram na polícia uma vez. Mas foi para dar uma palestra. E aí, o policial chegou depois da palestra, que eu falei que ia haver um impacto, aquele número de Oxford, 47% dos tipos de trabalho vão se acabar, tal. Aí um policial chegou para mim no canto, quando terminou a palestra, e fez a célebre pergunta, né? Professor, policial vai acabar? E eu pensei comigo, que eu não sou besta, né? Mas eu pensei comigo assim, homem, seja homem, né?
Você é policial, tenha coragem, rapaz, calma aí. Mas a resposta que eu dei para ele é a resposta convencional que eu sempre respondo, pessoal. Tudo aquilo que for mecânico em termos de trabalho vai acabar. Porque trabalho mecânico não pertence ao homem, pertence à máquina, está dizendo, mecânico, não é verdade? Você veja, quando eu cheguei nos anos 2000 aqui em Goiânia, que eu sou de Natal, pelo sotaque tu percebeu, né? Eu subi no ônibus, tomei um susto, porque eu não vi o cobrador. Vou repetir, porque o pessoal... Quando eu cheguei nos anos 2000 aqui em Goiânia, eu tomei um susto, porque eu não vi o cobrador no ônibus. Eu era de Natal, e aí eu perguntei pro motorista, como é que eu faço para passar? Ele falou assim, rapaz, e ele todo assim, né? Você passa aí que City Paz. City Paz. E eu entendi, juro, eu entendi, senta em paz. E aí, você veja, nos anos 2000, um tipo de trabalho que totalmente mecânico acabou, certo? Então, o professor, ele tem uma parte do seu trabalho é mecânica. Sabe qual é? O processo de repetir conteúdo. É totalmente mecânico. Todo semestre tem que fazer isso. E é um saco fazer isso. É um saco. Entendeu? Então, na minha disciplina de A, eu já entreguei para a máquina, assim, cara, ó, é sua, leva que é teu. Não vou nem brigar com isso, certo? Mas eu quero ainda continuar a provocação com a pergunta do policial. Professor vai acabar? Você responde. Eu acho que vai mudar o papel, né? Os papéis vão mudar. A Thelma colocou uma coisa muito legal, que é o de mediador. Mediador da aprendizagem. Eu vejo muito o professor nesse papel, né? Ou seja, o aluno como protagonista, e aí quando você coloca, por exemplo, essa tecnologia que o aluno vai lá, resgata o conteúdo, mas que ele precisa compartilhar com alguém, que ele precisa ter essa mediação, que o conteúdo só para si não vale nada. Ele precisa pôr isso para fora, aplicar isso em alguma coisa, multiplicar isso para outras pessoas, né? Então aí faz sentido o uso da tecnologia, quando ela é usada para que aquilo seja multiplicado, para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas possam ser incluídas nesse processo, para que a gente diminua as desigualdades, para que a gente diminua, né, essas diferenças sociais. A tecnologia usada para aumentar essas diferenças entre ricos e pobres, ela não faz sentido. Ela só faz sentido quando ela é utilizada para que a gente reduza essas desigualdades. Então eu vejo muito esse processo que a gente, né, de uma tecnologia que ela lê ali o processo com uma aprendizagem muito mais curta, né? Você vai reduzir, talvez exatamente o que o Sandek colocou, esse tempo de ficar explicando, e para nós é muito chato, para nós professores é chato ficar explicando teoria, é um saco. Na hora que eu tenho que falar a parte teórica, eu falo, pô, meu Deus, que saco. É um saco explicar, imagina quem está ouvindo. Então, eu, como a Thelma, também adotei uma metodologia diferente. Então, assim, ver essa nova geração, como eles aprendem. Você imagina quando tiver uma coisa acessível, assim, para eles. Pô, vem cá, professora, qual é isso aqui, entendeu? Então, assim, a gente percebe claramente que as gerações estão mudando muito rapidamente. E eu vejo como um grande desafio, tá, Sandeco? É a gestão escolar conectiva, o dinamismo dos currículos, acompanhar essa necessidade do mercado de trabalho, tá? Então, assim, eu vejo muito mais que as tecnologias disruptivas, a gente conseguir aderir rapidamente isso dentro das escolas e fazer com que isso seja aprendido para ser utilizado no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, na formação de cidadãos, na redução dessas desigualdades, né? Eu acho que não vai acabar o professor. Eu acho que a tecnologia ela vai ajudar a gente essa parte chata do trabalho. De você ter que estar lá pensando tudo aí, vou ter que ir lá dar aquela aula que o meu aluno vai dormir nos 10 primeiros minutos que eu falar,
e aí depois, o que vai virar? Os outros 50 que eu falei ali, ele não escutou nada, ele não entendeu nada. Até eu pegar o exemplo que você deu aqui, ele está aqui vendo a palestra, tá chato, ele vai embora. Se ele pudesse, ele levantava da sala de aula e ia embora. Então, eu acho que o professor, ele vai ter que ele vai mudar o seu papel para ser esse mediador do conhecimento, esse facilitador que vai levar o aluno além do que ele está lendo ou está assistindo ali. É realmente como ele leva aquela teoria, aquele conhecimento para a prática, para o ambiente do trabalho, para o dia a dia dele. Então, eu acho que as tecnologias, elas têm que ser usadas para que a gente possa melhorar o nosso dia da sala de aula também. Eu tinha uma aflição com essa pergunta, sabe? Vou te falar a verdade. Aí um dia eu estava assistindo um filme, aquele filme Uma Mente Brilhante. Já assistiu esse filme? Lindo filme, né? O menino é um gênio, cara. Um gênio. Aí ele vai nos psicólogos lá, ele acaba com os caras, velho. Ele vai ser analisado pelos psicólogos e acaba que no final das contas, ele analisa os caras, entendeu? Aí chega um psicólogo, né? E aí ele analisa o cara e diz assim, olha, a tua mulher te traiu. Ele analisa um quadro do cara e ele diz que a mulher dele traiu ele. Aí o psicólogo pega o cara pelo pescoço, tá entendendo? Mas na outra semana, aí ele vai pra casa, bebe, o psicólogo bebe, enche a cara. O moleque colocou o cara depressivo, velho. Mas aí aconteceu, na outra semana, ele continuou o atendimento com esse moleque que é o da mente brilhante, que ele é um gênio, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Aí o psicólogo chega para ele, e aí foi que eu disse assim, cara, é isso. Levou ele para um parque e falou assim, olha, você é um gênio, você sabe de tudo, certo? A questão é que, se eu falar com você sobre pintura, você vai me citar as pinturas, né, a Capela Sistina, você vai falar para mim como é que foi feita a Mona Lisa e tal. Mas sabe de uma coisa? Quando foi de madrugada, eu saí daqui muito grilado com você, alguma coisa assim que ele falou, né? Mas aí depois eu dormi tranquilo, porque me lembrei de uma coisa. Você sabe tudo, mas você nunca esteve lá. Você sabe da Capela Sistina, sabe como é que foi, mas você nunca entrou e sentiu o cheiro daquele lugar. A experiência de ter entrado naquele lugar, entendeu? Você pode, se eu perguntar para você sobre guerra, você vai citar todas as guerras que teve nos Estados Unidos, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e tudo mais, mas você nunca teve um companheiro de guerra deitado no seu colo e morrendo em meio a uma guerra. Em meio a uma guerra. Se eu falar com você sobre amor, você vai me citar todos os sonetos, as composições, todas as poesias, mas você nunca teve uma paixão profunda por uma mulher, né? De tal forma que você quer se entregar a ela profundamente, loucamente. Ou seja, você pode ter muito conhecimento, você pode ter todo o conhecimento, mas você não tem nenhuma experiência. Aí eu fiquei tranquilo. Nessa hora eu fiquei assim, porra, isso aí eu tenho, ó. Você está entendendo? Então assim, eu acho que o professor do futuro é exatamente esse cara que transmite a experiência da vida dele para o seu aluno. Ele é um facilitador da vida, de certa forma, né? Onde ele demonstra os caminhos, onde você pode aplicar cada coisa que você aprende, né? Você transmite para o seu aluno tudo aquilo que você sofreu na vida, como foi que você aplicou. Então, é como a professora estava falando, é um grande facilitador, um mentor, um ajudador, né? Porque a repetição de conteúdo dos professores, eu acho que vai acabar, mas o professor será esse grande mentor que guiará o caminho. Eu quero agradecer demais vocês duas por essa discussão aqui, foi maravilhoso, professoras. Eu queria abrir agora para pergunta. Tem um microfone aqui para o pessoal? Ou eu tenho que ceder o microfone do palco? Temos perguntas? Perguntas? Porque a gente tem 5 minutos, o pessoal
sempre reserva um tempo para pergunta. Não? Se não houver pergunta, então eu agradeço demais a participação de vocês aqui. Um grande abraço. Para fechar, vamos fazer um oi, então. Ô! Muito bem, muito obrigado, pessoal. Até mais, hein?